Fala, meus jovens, muito bom dia. Kelvin Trader aqui na área, dia 19/9. Vamos para mais um pré-market. Vamos começar aqui pelo painel de mercados lá fora. Então, bem equilibrado ontem, né? Os mercados fecharam após a divulgação da taxa de juros. E aqui dentro, né, já era previsto que o índice faria uma realização bem forte, acabou que fazendo. Na hora da notícia ele deu uma puxada, mas ele fechou negativo. E o dólar, o efeito ao contrário, né? O dólar um pouco positivo e depois negativo aí no final do dia, tá? Agora, o que a gente tem? Temos um VIX apontando negativo, então, com a divulgação do juros americano com corte, a expectativa agora é que o mercado fique mais aquecido, né, mais propício a investimentos lá fora. Então, tende a mexer um pouco com a renda variável. Então, talvez o dólar caia, né, hoje, para fazer a continuidade daquele movimento de ombro, cabeça a ombro que a gente tinha no tempo maior, mas ele tem algumas regiões interessantes de suporte antes de romper, beleza? Em relação às commodities, a gente vê petróleo basicamente 1% positivo, minério de ferro 1%, quase 2%, então essas commodities aqui podem ajudar o índice a abrir com um gapzinho de alta, só que o que vai mandar no índice são lá fora também os papéis, o DXY e o EWZ, eles estão levemente positivos, que pode ajudar o índice a abrir com gap de alta, mas as commodities também ajudam. O que não ajuda muito são os saldos de ADRs, que está negativo. Então, basicamente, a gente tem commodities para cima, saldo de ADR um pouquinho negativo e um cenário global mais otimista, exceto para mercado interno. Vamos para o gráfico, que já vou mostrar os pontos interessantes de suporte e resistência em que eu vou interagir com o mercado no dia de hoje, beleza? Bom, o dólar, como eu falei, ele está naquela regiãozinha, se a gente puxa aqui, tem um ombro, cabeça, ombro, ele tem que perder essa neckline aqui para depois seguir o movimento de queda. O VIX está negativo hoje, então após a divulgação da taxa de juros americana, pode ser uma continuidade de movimento de queda, só que para isso ele tem que fazer alguns pullbacks. Onde seria interessante esse pullback? Se ele voltasse na 9 do diário que está lá em cima, que tem umas regiões de liquidez aqui que ele não absorveu ainda. Então vamos ficar aguardando se o mercado vai abrir baixa rompendo tudo já. Se ele romper tudo, ele tem uma trava aqui no 5.390, tá bom? Aí a gente acompanha como que ele vai reagir nessa outer block, que já é um ponto de toques anteriores e uma troca de polaridade, né? Que também aconteceu aqui anteriormente, beleza? Então, vou ficar atento nesses movimentos de mercado. Já o índice, a gente observa que ele está trabalhando naquela bandeira de alta, ele ainda não retraiu no 61 e nem no 50%. Se ele retrair no 61 hoje, né, tá faltando um pouco para ele retrair. O 61 seria no 134,100. Pouquíssima coisa aqui. Ele já travou um pouquinho na 9 do semanal e se ele abrir agora acompanhando o saldo de ADR, ele pode travar aqui, enroscar, depois seguir precificando as commodities, precificando o cenário externo. Então vamos ficar atento como que ele vai reagir nessa regiãozinha aqui que conflui com essa LTB. Em tempos maiores, o índice ele tem a 200 aqui para romper, né? Tem umas travinhas interessantes, mas as médias de trava já estão todas se alinhando no tempo diário. No 60 rompeu, mas pode retestar. Se ele retestar 400 e voltar, e no 15 minutos ele ainda tem uma distância até, 9, até 15, a 9 do 15 minutos, que pode ser uma região de pullback. Essas regiões marcadas aqui são pontos de liquidez que ele não capturou ainda, que ele pode capturar ou travar se ele for reto, beleza? Então tamo junto, vou acompanhando com vocês e compartilhando. Até mais. Fala pessoal, a qualidade da gravação vai ser um pouco ruim porque eu vou tentar, como não deu tempo de narrar enquanto acontecia o movimento, eu vou narrar aqui na abertura. Bom, após as marcações, eu iniciei as operações. O que aconteceu? O mercado ele abriu com um gap de alta, né, de 1.600 pontos. Nessa região, eu procurei um gatilho pelo minuto e acabei localizando um gatilho. Tinha bastante score aqui, também tinha essa linha pontilhada que era uma LTB, e eu aguardava o índice rejeitar essa região também, um topo anterior. Tinha deixado bastante pavio aqui, né? Então era uma região com bastante liquidez que poderia ajudar a forçar esse índice para baixo. Meu alvo inicial seria essa média de 50 pelo, pelos 5 minutos, ou a 21, que também coincidia com essa 60, beleza? Então eu aguardei o mercado deixar um sinal e fiz a condução do trade. Como eu estava apenas com o contrato, eu saí na proteção. Desenvolveu mais de 400 pontos, como vocês vão acompanhar, e eu saí na proteção.
Já o dólar, o que aconteceu? O dólar ele abriu também com gap de baixa, ele deixou essa rejeição, fazendo esses fundos nivelados, e eu entrei comprado quando ele deixou um gatilho. E aí o gatilho pelo 2 minutos. Eu entrei comprado no dólar aqui e fiz uma primeira operação e saí na proteção. Na sequência, eu virei a mão porque tinha umas correlações apontando para baixo, mas logo eu desisti e continuei comprado no dólar, porque meu alvo também era essa região da média 21 e a média 50, com 24 pontos. Se eu tivesse continuado na operação, essa seria a única operação do dia, mas o problema, como vocês vão ver, eu fiquei saindo ou desistindo várias vezes da operação, movimentando, mexendo stop gain, enfim. Eu fiz vários manejos aqui na operação, beleza? E o índice aqui, né, já pagava mais de 200 pontos com essa venda. A gente acertou o movimento de venda, as correlações apontavam o índice para baixo e a gente estava querendo surfar esse movimento. O DI ele abriu com gap de alta gigante, o dólar abriu com gap de baixa, então tinha uma divergência entre o DI e o dólar. Mas eu acreditava nessa possível perna de correção do dólar para buscar esse alvo, que aqui coincidia com 38 de Fibo, que é uma região onde o dólar costuma respeitar bastante. Já o índice estava pagando mais de 250 pontos e nesse momento tinha a primeira trava, que seria a média de 400, que ele estava rompendo. E o meu gatilho foi porque ele estava rejeitando a média de 400 pelo 15 minutos, como vocês viram nesse gráfico menorzinho. E objetivo final na região de 50 ali, na média vermelhinha, que é a média de 9 do 15. E olha o candle horário, que é o gráfico de 60 minutos, um belo martelo invertido que configura o movimento de reversão. A partir desse momento, quando ele começa a fazer um pullback para buscar ver o up, eu já fico receoso, mas logo entra a força compradora e vendedora no índice e derruba esse índice de novo. Nessa região aqui da VWAP do dia anterior seria meu alvo, mas como ele estava deixando um micro pivô de baixa, a expectativa é que esse índice fecharia gap assim que os papéis abrissem. Então eu aguardei e busquei uma venda até essa região, mas eu saí na proteção como vocês vão ver. Já o dólar foi até meu alvo, que era a média de 50 pelos 5 minutos, como vocês veem, e eu faço a proteção no stop gain ali pelo gráfico de 2 minutos e encerro o dia. Logo após ele tocar na média de 50, ele inverte e devolve tudo rapidamente, seguindo o seu movimento do dia. Nessa altura do campeonato, o VIX já pagava menos 9%. Beleza? Então essas foram as operações do dia. Quando a gente olha aqui o que aconteceu depois, olha isso. Mercado de dólar travou na média de 50, depois ficou brigando aqui, não perdeu fundo e também não renovou máximas. E o índice fechou gap, inclusive travou na semanal, que é uma região de briga que ele sempre deixa aqui um fundo desde semanas anteriores, né? Mas eu cometi falhas, né, hoje, que não surfei esse movimento de baixa porque eu estava apenas com um contrato. Então, se eu tivesse permanecido na posição, talvez meu resultado seria excelente, com mais de 1.800 pontos. Com um contrato fica difícil você fazer o manejo de forma correta. E no dólar, se eu tivesse também ficado desde o momento da entrada, sairia ele com 40 pontos mais ou menos. Porém, eu fiquei fazendo operações curtas até o meu objetivo final. Então, o balanço do dia foi R$ 255 de dólar e R$ 111 de índice. Conta real, e a gente conseguiu uma bela de performance somando R$ 360 aproximadamente. Tamo junto, valeu!